Olá pessoal, então vamos dar continuidade então em eletrostática. Nós tínhamos feito anteriormente uma introdução, certo? Falando sobre cargas, certo? Falando sobre as subpartículas. Então agora vamos falar então sobre os processos de eletrização, certo? Basicamente, a gente vai estudar sobre 3 processos. Que a gente está acostumado sempre a ouvir falar sobre processos de atrito, contato e indução. Mas na verdade existem umas 10 processos. Mas esses aqui são os principais e são os que eles geralmente tendem a cobrar nos vestibulares, certo? Então vamos começar então com atrito então. O processo de atrito. Isso daqui ele é melhor, vou botar até um melhor aqui. Acontece de uma forma melhor nos isolantes, certo? Então, antes de falar sobre atrito, vamos então definir o que é um isolante e o que é um material que é condutor. Qual é a diferença entre eles, certo? Então, basicamente, a gente tem que ter em mente 2 coisas, tá? Portadores de carga elétrica. Então, este material ele tem que ter portadores e tem que ter mobilidade, tá? Então, para ser um condutor, basicamente ele tem que ter então mobilidade. Vamos pegar então aqui, todo mundo deve ter em casa, já deve ter visto sal de cozinha. Então, no seu estado normal, são cristais, certo? Então, eu desenhei aqui um cristal então de NaCl, que é o sal de cozinha, cloreto de sódio. E então a gente pode observar que ele é um cubo, no qual em cada vértice nós temos aqui então um íon. Aqui vai ter um íon sódio, aqui um cloro, sódio, cloro. Mas perceba o seguinte, que esse cara aqui, ele tem portadores, certo? Tem portadores. Ó, tem carga elétrica. Ó, esse aqui é uma carga mais, uma carga menos, ó, o sinalzinho de menos lá indicando que ele é uma carga negativa. Esse daqui, uma carga mais, carga negativa. Então, ó, ele tem cargas elétricas. Mas será que ele tem essas cargas elétricas, tem mobilidade? Esta é a questão. Para nós verificar se este material ele tem mobilidade, o que a gente faz? Geralmente a gente pega e coloca entre seus extremos, coloca uma bateria. Uma pilhazinha, tu pega lá e coloca uma pilha. E daí vamos ver se vai ter corrente elétrica circulando aqui. No caso do cristal, apesar dele ter cargas elétricas, ó, ele tem cargas elétricas, ele não vai ter mobilidade, porque eles vão ficar fixos nos vértices deles, estão presos ali, ó. Cada um, esse aqui está atraindo este aqui vai estar se atraindo com este, então eles estão ali fixos. Então, apesar deles terem cargas elétricas, eles não têm mobilidade. Então, neste caso aqui, ó, o sal de cozinha, no estado sólido, ele é um isolante. Então, esse daqui ele é isolante. Vamos botar aqui, isolante. Mas você já deve ter ouvido falar que a água, quando a gente coloca... Se a gente pegar esse mesmo cristal e atirar ele dentro da água, o que vai acontecer? Ele vai se dissolver, certo? Ao se dissolver, ele vai ficar vai ter íons aqui livre. Então ele vai ficar solto, ó, vai ter essa carga positiva aqui, vai ter uma carga negativa ali, então ele vai ter íons. Então quer dizer que, como ele está em forma de íons, estes íons aqui eles podem se movimentar, certo? Então quer dizer que tem mobilidade. Então no caso aqui, apesar daqui, no estado sólido ele ser um isolante, quando eu dissolver ele em água, estes íons vão ter mobilidade. E daí, neste caso aqui, essa solução iônica, daí que a gente chama aqui, ele vai se tornar, então, em um condutor. Então, a gente tem que ter em mente, para diferenciar, o que nós temos que ter? Para ser um condutor, não basta ter apenas cargas elétricas, ele tem que ter mobilidade. Se tiver cargas elétricas e não tiver mobilidade, quer dizer que nós temos um isolante. Então aqui uns exemplos claros. Por exemplo, os metais, todos os metais, porque os metais eles têm uma nuvem de elétrons, então com certeza ele vai ter mobilidade. Uma solução iônica, a gente poderia botar aqui esse exemplo aqui, uma solução, botar aqui, solução iônica. Esses são os principais, digamos, aqui, certo? E no caso do isolante, isso aqui a gente consegue ver, ó, por exemplo, no dia a dia, madeira, ó, madeira, a gente sabe que é um isolante, a borracha,
borracha, plástico. Então, tudo isso aqui são materiais que a gente sabe que é isolante, que a gente utiliza para isolar coisas. Madeira, que é o chão feito do chão da casa de vocês, é feito de madeira justamente para isolar, né? Tu não vai botar, digamos, geralmente tu usa esses materiais para isolar, ter uma isolação térmica até, a gente usa geralmente muita madeira, certo? Então, são isolantes, tanto térmica, e também não tem condutividade elétrica também a madeira, certo? Então, agora como a gente já definiu essa parte, a diferença entre um condutor e um isolante, então vamos falar então sobre este processo de atrito que ele é melhor encontrado nos isolantes, certo? Então tá, ó, vamos supor então que eu pegue o vidro, que é um material isolante, certo? Também poderia botar vidro, e a seda, certo? E daí eu vou lá e vou atritar um no outro, pegar e vou atritar, certo? Quando eu atrito, o que vai acontecer? A gente vai perceber que um do outro vai arrancar elétrons, porque os elétrons estão na eletrosfera, e é da eletrosfera que a gente consegue arrancar elétrons. É muito difícil, nessa parte da eletrostática, a gente não vai trabalhar com o núcleo, arrancar cargas do núcleo. Aqui na parte de eletrostática, a gente sempre pega cargas que está mais fácil de arrancar. De onde é que está? Da parte exterior, que é a nuvem eletrônica. Então a gente consegue arrancar elétrons dele porque ele está na região externa. Então, quando atritar um no outro, o que vai acontecer? Alguém vai ter que arrancar do outro. Então, vamos supor, então, que quem está arrancando, ó, o meu vidro está cedendo para a minha seda elétrons. A seda foi lá e arrancou elétrons do meu vidro. O que vai acontecer? Quando eu arrancar elétrons desse cara aqui, ele vai ficar com falta, certo? Se ele ficar com falta, pelo fato dele ficar com falta, a gente vai dizer que ele vai ficar com um maisinho aqui. Por quê? Eu arranquei um, este mais aqui indica que ele ficou com perda, ele ficou faltando cargas elétricas. E esse daqui recebeu mais um, então ele vai ficar com um sinal negativo. Se eu pegasse e arrancasse, só que não, quando eu vou atritando, não é necessariamente ele arrancar só um, né? Ele pode arrancar vários elétrons, certo? Então esse daqui vai ficar eletricamente positivo, enquanto que a seda vai ficar eletricamente negativa. Certo? E mais uma coisa, como é que a gente sabe quem é que vai ceder? Como é que eu sei? Como é que eu sei que o vidro vai ceder? Por que não é a seda que vai ceder elétrons? Para isto, foi criada então uma série triboelétrica, né? E isso daqui foi visto experimentalmente. Os caras foram lá, pegaram o plástico, atritaram e verificaram se ele ficou com carga negativa ou carga positiva. Eles pegaram dois e vão lá e testam. O vidro, neste caso aqui com a seda, eu verifiquei que o meu vidro cedeu. Daí ele foi lá, depois fez um teste, o vidro com plástico. Daí eles vão lá e vão testando. Então, isso daqui, a série, na parte de atrito, sempre que eles vão me perguntar, por exemplo, questões de atrito, eles sempre vão te dar uma série triboelétrica. Para te verificar, se eles quiserem fazer a pergunta, quem é que está cedendo para quem, eles são obrigados a te dar, porque não tem, isso aqui são coisas feitas experimentalmente. Então isso daqui não tem como a gente ficar lá, eles não vão pedir para te decorar toda a série, não faz sentido. Então eles sempre vão então neste caso aqui, a série vai aumentando para cá. Ó. Então este cara aqui, quanto mais para cá, ele vai ficar positivo, enquanto que esse daqui vai ficando negativo. Negativo pelo fato dele estar sempre recebendo. Então, por exemplo, se eu fizesse lã e plástico, por exemplo, eu verificaria que a minha lã ia ficar positiva e o meu plástico iria ficar negativo. Porque ele, no caso, ele iria arrancar os elétrons da minha lã e ele fazer justamente o que a gente fez aqui. Aqui ficaria meu plástico e aqui ficaria a minha lã. Então, os elétrons sairiam daqui e viriam para cá, no caso, porque a minha seda estaria arrancando os elétrons da sua eletrosfera. Certo, gente? E uma coisa importante, que nesse fato aqui, sempre vai existir a conservação das cargas, certo? O que seria a conservação das cargas? A conservação das cargas é o fato de as cargas que tem antes tem que ser igual às cargas que tem depois. Não pode o sistema ter, por exemplo, esse aqui, qual é a carga que tem antes? O somatório, a carga do meu sistema, isso daqui como um todo. Esses dois corpos aqui, eu não sei que corpo é este, nem sei que corpo é este. Mas eu sei que esse daqui, ele tem mais 10
mais 10 carga elementar. Esse aqui tem menos 10. Então, a soma dá quanto? A soma deu 0, certo? Então, vamos supor que esse daqui ceda elétrons para lá, ó. Então, esse daqui vai ficar positivo e esse aqui vai ficar negativo. Então, vamos supor que esse daqui recebeu mais duas carguinhas. Se ele recebeu mais duas, ele vai ficar com quanto? Vai ficar com menos 12, porque ele recebeu mais duas cargas. E esse daqui vai ficar com quanto? Vai ficar com mais 12, porque ele perdeu 12. Ó, ele cedeu lá e esse aqui vai ficar mais positivo ainda. Se ele tinha mais 10, vai ficar com mais 12. E observe o seguinte, o que aconteceu aqui? Se eu somar, o meu sistema continuou dando 0. Ou seja, tem que existir o equilíbrio, a conservação das cargas. Não pode ficar, então, na parte de atrito, sempre vai haver essa conservação das cargas, porque as cargas que eu tinha antes vai ser a mesma quantidade de cargas que eu tenho depois. Se eu somar aqui antes, vai ter 0, o somatório é 0. E o depois tem que continuar sendo 0, certo? Então, no próximo vídeo, nós vamos, então, atrito, beleza. Agora, na continuidade, a gente já vai falar sobre o processo, como é que acontece em contato, quando eu tenho duas cargas e eu colocar uma em contato com outra, certo? Então, não perca o próximo vídeo, nós estaremos falando sobre contato. Se você gostou, dê o seu joinha, se inscreva, se tiver dúvida, pode perguntar. Isso aí, pessoal. Até mais, um forte abraço, fui!